Pessoal, bom dia. Então, agradeço as palavras amigáveis do Marco, né? Sempre gentil, não é? E antes de começar, eu tenho primeiro pedido de desculpas, né? Eu tenho aula de graduação daqui a pouco, lá na FATEC de Americana, né? Então a gente, como eu estava conversando com o Johan aqui, professor para lá e para cá, né? Então, pessoal, eu peço desculpa, não vou poder participar do debate depois da palestra. Adoraria participar, mas eu faço a minha fala e vou ter que sair, né? Eu tenho algum material do nosso mestrado, do Unisal, mestrado em Educação. Nós também produzimos muitos livros, a nossa revista de Ciências e Educação. Então, eu tenho alguns exemplares de nossa produção em educação, estou deixando com o colega, o professor Moacir. Por favor, quem tiver interesse, tem um kitzinho ali com alguns livros, alguns exemplares da nossa revista. Fiquem à vontade, então, depois podem procurar o colega, o professor Moacir ali, tá ok? E gostaria de reconhecer também aqui a presença de orientados, né? O Wilson está ali, o Denis, cadê o Denis? O Denis está ali. O Maricê falou que vinha, não estou vendo o Maricê, né? Mas assim, agradeço a presença porque esse contato é muito importante. O nosso trabalho, como o Marco disse, o nosso trabalho acadêmico ele tem que retornar para a sociedade de alguma forma, né? É o que a gente tenta fazer aqui. Tem uma fala do Marco, ele sempre fala assim, eu também trabalho no setor público, estadual, o Marco sempre fala que isso aqui é uma casa do povo brasileiro. Eu lembro que você comentou isso uma vez, né, Marco? Então, me sinto realmente aqui como fazendo extensão. O que a gente está falando aqui é fruto da nossa produção, muitas vezes patrocinada pela sociedade, pelo contribuinte, né? Então, é sempre importante a gente lembrar isso, tá? Em frente. Pode passar o próximo slide. O Marco já me apresentou, mas vocês perceberam que eu tenho uma formação bastante eclética, né? E eu percorri praticamente as 3 grandes áreas de exatas, biológicas e humanidades no doutorado, o que acabou me levando para uma visão de conhecimento desde o início, né? Quando acabei, imagina um engenheiro fazendo doutorado em educação no Unicamp, né? Eu sempre falo com meus alunos que a primeira pergunta da banca eu já sabia qual era, no processo seletivo. O que o engenheiro vai fazer na faculdade de educação, né? Aí eu me lembro também da resposta, eu falei, eu acho que o engenheiro pode ajudar a educação, por isso que eu estou aqui, né? Então acho que eles gostaram da resposta, mas assim, essa visão eclética acabou me levando à teoria do conhecimento e à gestão do conhecimento, e desde meados da década de 90 eu tenho me interessado por esse assunto, né? Eu brinco com os meus orientados desde o tempo em que eu era engenheiro, né? Agora eu não sei se eu sou mais, né, Marco também. Mas assim, talvez esse caminhamento bastante eclético, não só de experiência profissional, mas acadêmica, tenha me motivado a pesquisar bastante esse tema que é muito interessante, com certeza, a gestão do conhecimento e, em especial, as competências, porque é a amarração que eu pretendo mostrar hoje para vocês, como é que a teoria do conhecimento vem para o nosso mundo real, para o nosso mundo concreto, né? Na forma de resultados, ok? O próximo, por favor. Então, o objetivo da nossa fala hoje é propor uma discussão sobre modelos e competências focados no que se considera importante para a competitividade, que vejam que é a chamada do novo livro, né? O meu capítulo, então, quando eu recebi o convite do pessoal do GAE, eu falei, como que competitividade tem a ver com o nosso trabalho em gestão do conhecimento? Competências, realização de competências. Então, assim, conhecimento potencial nas pessoas, que a gente chama de potencial humano, mas, assim, como é que isso vai para resultado, né? Sai da teoria do conhecimento, lá da filosofia, a filosofia não está interessada em aplicar nada, a filosofia está preocupada em discutir. Tem até uma fala que diz que quando a filosofia resolver algum problema, ela acaba, né? Porque a filosofia existe para debater, para discutir os grandes problemas da humanidade, né? Mas nós temos uma visão pragmática. Então, a minha visão digamos assim, a visão de engenheiro para a gestão do conhecimento tem que ser pragmática, né? O próximo, por favor. E as premissas, o capital humano, que o Marco já falou,
no ambiente corporativo se fala muito de ativos intangíveis, né, em oposição aos ativos contábeis e financeiros tradicionais, os ativos tangíveis, né, e sendo o fator-chave de composição e otimização dos processos produtivos das organizações. É uma das grandes premissas do nosso trabalho. Existe a necessidade de uma base epistemológica de suporte. A prática, a realidade é importante, mas o embasamento teórico também é. O problema é a teoria não chegar à prática ou a prática não se preocupar com a teoria. É isso que em educação a gente chama de praxis, um termo tão incompreendido, né? Fala-se tanto de praxis, mas as pessoas parecem não conseguir levar isso para a realidade. Então, assim, a praxis nada mais é que a teoria que faz a reflexão da prática, e a prática que melhora, reflete, se melhora, vamos dizer assim, se autorrealiza em termos de melhoria, mas dá um retorno para a teoria também, né? Então, esse ciclo contínuo que se chama de praxis, não só em educação, mas em tecnologia, a gente fala tanto de praxis tecnológica, né? Mas é um termo mal discutido, mal entendido, vamos dizer assim. O papel do teórico, então, na reflexão sobre a praxis deve ser melhor entendida pelo meio corporativo. Talvez esse seja um dos pontos, então. Se você levar um tema, uma palestra dessa para o ambiente corporativo, você vai ouvir muita coisa assim, isso é muito teoria para a gente, né? A gente tem fins mais pragmáticos, mais aplicados, nós buscamos resultados aqui, né? Mas eu tenho a visão de que os aspectos teóricos têm que influenciar de alguma forma a discussão e a própria realização dos conceitos na prática. Próximo, por favor. Usamos sempre o que conhecemos? Talvez seja essa a primeira pergunta, então, a ser realizada. Nós usamos sempre o que conhecemos? Né? O filósofo vai falar, como que eu sei que eu sei? Como que eu sei que eu conheço? Eu já levo adiante essa pergunta, né? Será que a gente sempre usa o que acha que conhece? Próximo slide, por favor. Então, vejam, eu gosto de levar sempre a discussão para a história. Eu gosto de buscar fatos históricos que embasem o que eu estou estudando, o que eu estou tentando falar. Faço isso muito nas aulas de graduação, né? Então, me permitam falar um pouquinho de alguns fatos históricos que ilustrem a nossa conversa hoje aqui, né? Essa revolta dos judeus de 70 depois de Cristo, né? Ao final dela, os romanos derrotaram os judeus, e como última, pode passar o próximo slide, como último foco de resistência, existe essa região próxima ao Mar Morto, em Israel, né? Existe o que eles chamavam a Fortaleza de Massada. Não sei se alguém assistiu esse filme. Um filme, eu tirei o slide anterior de um filme famoso, né, com o Peter O'Toole. Ele faz o papel do general Silva, né, romano. Né? Então, assim, vejam, isso aqui é a Fortaleza de Massada, mas assim, os romanos os sitiaram. Então, eles ficaram anos ali em cima e estavam preparados, tinham reservas de água, de alimento, né? E o que eu pesquisei em relação a esse fato é que os romanos, quando eles cercavam ou faziam um cerco para povos em guerra, eles partiam do seguinte princípio: nós vamos vencer esse cerco, a gente não sai daqui enquanto a guerra não acabar, né? Então, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Eu fui pesquisar o tema. Então, veja, eles estabeleceram campos, os romanos aqui e aqui exatamente, né? E ficaram meses observando o que eles faziam lá no alto da fortaleza. Então, assim, informação constante. Daqui a pouco eu vou falar a relação da informação com conhecimento, né? Agora, vejam, eu estou tendo um problema aqui será que a proximidade eu estou perto da caixa, exatamente. Obrigado. Caixa de som, né? Então, vejam, qual a solução para isso? Tem que se buscar uma solução inovadora. Por quê?
A história diz que essa fortaleza era inexpugnável, era impossível tomar essa fortaleza. Então, o general Flávio Silva, ele usa um que hoje a gente vai chamar de inovação, né? Inovação breakthrough, inovação radical. Se você quer resolver esse problema de forma aceitável, você vai ter que inventar uma solução. Ou seja, isso é uma inovação radical para um problema. Né? O que ele vai fazer o próximo slide? Não dá para tomar? Então, olha o que eles vão fazer. Olha o que eles fizeram. Eles demoraram alguns anos para construir essa rampa aqui. Então, não dá para subir, a gente constrói uma rampa e toma a fortaleza. E foi isso que aconteceu. Próximo slide. Então, se há espaço, preencha. Né? Também estava buscando nas minhas pesquisas históricas, ainda com os romanos, né? Estava buscando ideias de competência junto ao exército romano, né? As legiões romanas. E achei alguma coisa na chamada coluna trajana. Em Roma existe um monumento, homenagem à campanha dos romanos contra os dácios. Vocês falam, nossa, como que ele sabe disso? Porque eu fui pesquisar, né? E então o general Trajano, na verdade o imperador Trajano, o imperador comandava as legiões, né? Ele foi homenageado através de dizem que é o início da história em quadrinho, essa coluna, porque ela relata toda a campanha através desses moldes, esculturas, seja lá o que for. Ele conta toda a campanha. Então quem vai percorrendo, subindo a coluna, vai vendo toda a história relatada. Eu achei alguns fatos assim. Competência, né? Vejam, que essa cena aqui, você tem uma cena de construção. Eles estão construindo uma fortaleza, um acampamento, alguma coisa. Mas quem está construindo? Né? Tem algum escravo dos romanos construindo? Não, os próprios soldados estão trabalhando. Isso chamou bastante a minha atenção. E se você perceber, olha o próximo slide, por favor. Eles estão trabalhando prontos para o combate. Ó. Você vê aqui os escudos, os capacetes, e eles estão com as suas couraças, com a sua proteção de combate. Então, assim, e aqui é o Trajano, né? Você vê o Trajano aqui acompanhando o trabalho. Tem alguns conceitos aqui que tanto se fala hoje em organizações, corporações, a prontidão você está sempre alerta, né, para o ambiente, né, buscando informação e estando pronto para o ambiente. Isso é competitividade que a gente tem trabalhado. Né? Competência, por que não tem um escravo trabalhando? Porque provavelmente o legionário era mais competente até para fazer esse trabalho, mas ele está preparado para algum revés, né, para alguma surpresa. Isso me chamou então a atenção do ponto de vista dos fatos históricos. Agora, alguns fatos mais recentes. Próximo slide. Os portugueses, a invenção da caravela, a navegação, que vantagem competitiva deu isso? Próximo slide. Vamos agora para a Segunda Guerra. Né? Os ingleses precisavam demolir represas geradoras de eletricidade na Alemanha. E era impossível fazer isso através de bombardeio. Então, a inovação, de novo, chama o pessoal da academia, das universidades, e fala assim, como é que a gente pode demolir uma represa sem jogar uma bomba? Olha que problema, né? Demolir uma represa sem jogar uma bomba? Alguém teve uma ideia. Você nunca foi criança? Perguntou para o cara da RAF. Você nunca foi criança? Próximo slide. Você não fazia isso quando você era criança? Todo mundo já fez isso? Já jogou uma pedra na superfície da água? O que acontece? Ela pula. E o que isso tem a ver com a solução, a inovação do problema? Próximo slide. Faça uma bomba que pula. Ela vai pulando e quando ela bate na barragem, ela afunda e explode a barragem. Olha o que aconteceu. Próximo slide. Tem um filme também da década de 50, eu fui pesquisar, né? Tem um filme famoso que mostra o desenvolvimento dessa bomba. Né? Próximo. Outros exemplos que eu vou passar rápido, pode passar o próximo slide, por favor. A Batalha da Inglaterra, também na Segunda Guerra, né? Em frente. Informação. Então, eles desenvolveram. Como é que a Inglaterra se protegeu da invasão iminente dos nazistas? Através da informação.
Então, esses centros de informação, eles conseguiam captar e monitorar diversas fontes de informação, e os esquadrões de aviões dos ingleses estavam sempre prontos a atacar os alemães antes que eles chegassem com os bombardeiros. Né? Próximo slide. E o filme que vocês estão vendo agora, o filme, eu não lembro do nome, a arte da imitação, alguma coisa assim. História do Alan Turing, né? Quem é da área de computação sabe que a nossa computação moderna se deve muito ao Alan Turing. Né? O jogo da imitação. Obrigado, Marco. Então, vejam, esse cara aí que era acadêmico da academia foi chamado com uma missão muito simples. Você vai ter que quebrar o código da máquina Enigma, o que se considerava praticamente impossível na época, em termos de recursos que eles tinham. Então, chama alguém da academia, usa as competências desse cara, que tem, em termos teóricos, não estaria aplicado no esforço de guerra, e a gente pode ter certeza que uma boa parte da vitória aliada se deve ao Alan Turing. Né? Uma história conturbada, muitas vezes incompreendido, mas o reconhecimento nosso. Em frente. Então, vejam, o que é o conhecimento e o que quer dizer administrar o conhecimento. Próximo slide, essa é a nossa preocupação. Conhecimento não é mesmo que informação. Então, aqueles romanos acampados, observando, monitorando os judeus o tempo todo, a sala de controle da RAF, monitorando os aviões, os invasores nazistas o tempo todo, mas e a ação que isso gera? Né? Então, fica muito claro que para você administrar conhecimento, você tem que ter a origem da informação, mas um pouco mais do que isso. Próximo slide. Então, para nós, isso é uma visão que tem um pouco, isso veio da minha tese de doutoramento, né? Conhecimento consiste em modelos fazendo uso de informações, tentam representar o ambiente no qual está inserido o sujeito, maximizando sua capacidade de resolver problemas. Vejam que é uma definição bastante pragmática. Né? Um filósofo ficaria preocupado quando ele escutasse eu dizendo capacidade de resolver problemas. Né? Mas a nossa aplicação da gestão do conhecimento tem esse viés, tem que gerar resultados. Né? O conhecimento está no processo de interação do sujeito com o objeto. Então, embora esse próximo slide, por favor. Embora esse debate seja antigo, né, desde Platão e Aristóteles, eles já brigavam por causa disso, mestre e discípulo, né? Conhecimento está no objeto ou está na nossa cabeça? Né? Hoje a gente aceita de uma forma, em psicologia, educação e mesmo filosofia, a gente tem a tendência de achar que o conhecimento está na relação entre o sujeito e o objeto. Né? Conhecer significa ainda associar, ligar e justapor saberes parciais e autônomos, fazer conexões entre elementos informacionais aparentemente desconexos, processar, analisar, relacionar, armazenar e avaliar a informação de acordo com critérios de relevância. Então já fica claro o papel da informação como alimento para a construção de conhecimentos, mas existe, sem dúvida, uma diferença epistemológica entre os dois conceitos. Próximo slide. Polanyi fala do conhecimento tácito, aquele que a gente tem, mas dificilmente consegue explicar. Né? Ele fala de o ato de alguém aprender a andar de bicicleta, a criança aprendendo a andar de bicicleta. O pai não dá as regras para andar de bicicleta, ela vai aprender a andar de bicicleta caindo. Né? Só que, olha que interessante, né? Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Né? Conhecimento tácito. E para ele, o conhecimento explícito é aquele que você, de alguma forma, consegue expressar. Eu interpreto da seguinte forma: você consegue retornar para o formato ou para o modelo de informação. Próximo slide. Conhecimento sendo informação para ação é o que eu vou chamar de competência, então, pelo menos a minha visão. A relação do conhecimento com a competência é a visão pragmática, é a ação para resultado. Próximo slide. Eu fiz o trabalho como o Marco disse, passei algum tempo lá no MIT e me chamava sempre a atenção que o brasão do MIT tem a seguinte expressão em latim, mens et manus, né? Ou seja, mente e mão. Mente e mão. Isso é de 1865.
1865, da fundação do MIT. Então, o que existe nesse padrão de mote, é o mote do MIT, né? Existe a ideia de que ali se produz teoria, mas essa teoria é para a prática. E eu vejo naturalmente isso como uma tradução do que a gente tem chamado de competência. Próximo slide. Então, a competência, né, capacidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa. Dicionário Aurélio, esse é o padrão do vernáculo, a definição do português. Tá? Mas, observáveis características individuais, conhecimento, habilidades, objetivos e valores, capazes de predizer e causar efetivo superior performance, desempenho no trabalho, ou em outra situação de vida. Psicólogo David McClelland, um dos teóricos da área de conhecimento, inclusive organizacional. Então, veja uma definição mais conceitual, não mais aplicada. Né? Próximo. E o primeiro modelo que eu apresento, rapidamente, esses slides vão estar disponíveis para você. Eu estou passando rápido por causa do nosso tempo, mas eu deixo, viu, Marco, para disponibilizar os slides. O Bloom, Benjamin Bloom, psicólogo, trabalho, na verdade, de 1956. A edição brasileira da Taxonomia de Objetivos Institucionais é de 74. Né? Competências são componentes de sistemas cognitivo, psicomotor e afetivo. A chamada taxonomia de objetivos institucionais. Implicam na capacidade de fazer e de realizar atividades que adicionem real valor às pessoas. Esse real valor é importante para a gente. Né? Próximo slide. Esse modelo, então, de 3 dimensões é interessante porque ele considera não só a dimensão intelectual, como os testes de QI faziam, mas questões afetivas e psicomotoras. E psicomotoras você pode traduzir como aspectos físicos, musculares, né? do próprio corpo. Né? Próximo slide. Então, gerir competências no modelo de conhecimento da ação é ter uma visão integrada do potencial humano, desenvolvendo, utilizando estratégias de administração das dimensões intelectual, psicomotora e afetiva. Essa é a definição para Bloom. A gestão do conhecimento no modelo de Bloom. Né? É garantir um alto desempenho na educação do trabalho nas vidas pessoal e profissional. Próximo slide, por favor. O outro modelo, eu trago 3 modelos para vocês. Pierre Lévy-Gautier, eu trabalhei bastante isso no meu doutoramento. Né? O que eles chamam de árvore de conhecimento. Um sistema computacional que o Michel Thiel é um matemático, na verdade, Pierre Lévy é um filósofo. O trabalho conjunto gerou um software, gerou um sistema computacional onde eles tentam trabalhar qualquer tipo de competência de um ser humano na forma de um brasão. Então, imagine que cada um de nós teria um brasão, e a representação, a analogia foi uma árvore, onde o tronco seriam nossas competências básicas da nossa formação, educação escolar, e os ramos, qualquer outro tipo de competência que a gente desenvolva durante a vida. Então, é como se a árvore fosse crescendo. Né? Isso geraria um brasão, o brasão que seria o perfil a ser apresentado no momento em que alguém desejasse expressar suas competências. Facilmente a gente visualiza isso como um substitutivo do currículo vitae, né? Ao invés da gente entregar um currículo vitae, a gente entregaria o modelo da nossa árvore de conhecimentos com todas as competências associadas. Próximo slide. E o Philippe Perrineau, na área de educação hoje, é um modelo bem discutido, né? Competências são um conjunto de recursos que mobilizamos para agir e não apenas saberes eruditos. Veja a visão pragmática que a gente tem defendido. Né? Mas a capacidade de agir eficazmente em determinado tipo de situação. Então, ele considera as competências potenciais, aquelas providas pela educação formal, as realizáveis, providas pelo viver. Isso a gente em educação tem chamado, ou chama de educação informal, né? E conhecimento na ação. Esse ação reforça bastante o que a gente está falando. Né? Próximo slide. Em função de tudo isso, já estou terminando, né? Discutido anteriormente, a gestão do conhecimento deve administrar, então, o processamento de dados e informação por meio da inserção de significado. Isso é o que a informática faz.
A informática pega dados, os processa em informação. A diferença de dados para informação é a adição de significado, né? Isso o pessoal de computação domina plenamente. Mas nós precisamos avançar, né? A agregação de valor e utilidade em informação nos leva ao que a gente chama de conhecimento. E perceba, a informação está no mundo físico, o conhecimento está nas pessoas, nas mentes, nos animais, na verdade. Estava lendo um trabalho do Marco e aqueles slides que você enviou por acaso, né, Marco? Eu vi que tem um slide lá, aliás, achei bem interessante. Eu vi um slide falando isso, conhecimento está na mente das pessoas, e é isso não. Né? Do ponto de vista epistemológico, é muito complicado falar de conhecimento nos objetos, né? Dificilmente um filósofo moderno aceitaria essa visão. Tá? O conhecimento precisa ir além do nosso ponto de vista para competências, porque esse é o assunto que a gente está tratando aqui. Como é que esse conhecimento vai trabalhar a competitividade organizacional? Né? Então, olha o pulo, né, pessoal? Dados para informação, informação para conhecimento, conhecimento para competências. A gente chama isso de uma pirâmide epistemológica. Né? Alguns vão falar de um nível de sabedoria, mas eu prefiro não falar disso, porque eu acho que já vai para um nível muito de intuição, precisa ser melhor debatido. A diferença de conhecimento e competências para sabedoria. Né? Então, assim, a gente tem que discutir um pouco mais se realmente existe esse pulo epistemológico. Tá? Próximo slide. Então, a gestão do conhecimento, em resumo, a criação de novos conhecimentos, utilizar bem o conhecimento que se detém. Lembra dos exemplos históricos que eu mostrei? Né? Conhecimento que se tinha, se detinha, mas tinha que ser aplicado. Né? E a socialização. É importante que eu detenha conhecimentos, mas eu devo socializá-los. E hoje, com a tecnologia moderna, antes a gente falava de TI, né? Até hoje, só o pessoal de TI. Aliás, tudo é culpa do pessoal de TI, né? Né, Wilson? Tudo que está errado é o pessoal de TI. Né? Eu também sou da área de TI, por isso que eu estou brincando. É deles, tudo TI. Né? Mas vamos lá. Hoje a gente fala de TICs, a gente fala não só de tecnologias de informação, tecnologias de informação e comunicação. Né? Vai ter que atualizar o nome do departamento, então não é mais TI, é TIC. Né? Veja, a internet, obrigado, acabou a minha palestra, viu, pessoal? Mais um minutinho só para encerrar. Eu que pedi para avisar, é culpa minha. Tá? Mas essas três dimensões, do ponto de vista da competitividade e sustentabilidade, que o Marco bem definiu na sua fala inicial. Né? Então, competitividade eu obtenho pela plena utilização, pela plena aplicação de minhas competências. E lembra que a gente está falando de níveis pessoais, mas níveis organizacionais também. Organizacionais, corporativos ou não, né? Empresariais ou não, qualquer tipo de instituição. Próximo. E aí, eu estava falando da tecnologia, né? Hoje a gente tem, então, o suporte para difusão de informação por meio da tecnologia e, quiçá, né? O pessoal que trabalha com educação à distância, né? Toda essa tecnologia aplicada à construção de novos conhecimentos, é esse o nosso desafio. Né? Porque a educação à distância não é só gestão de informação. A educação à distância é gestão de informação de tecnologia para construção de novos conhecimentos e realização de novas ou atuais competências. Próximo slide. Em resumo, agora eu estou acabando. Gestão do conhecimento trata de um conjunto de conceitos, métodos, ferramentas, práticas, estratégias para identificação, criação, representação, utilização e socialização de componentes de conhecimento, incorporados em pessoas ou associados a práticas, processos organizacionais. Veja, incorporados às pessoas ou associados. Não estou falando que está presente numa patente, num processo, know-how. Certo? Isso é informação, mas isso é informação que gera valor, capital intelectual. E capital intelectual e capital financeiro também. Uma patente tem valor financeiro. Próximo slide. Então, processos contínuos de criação, mapeamento, utilização, socialização do conhecimento na organização do indivíduo. E
Em termos estratégicos, o que se tem falado, aí principalmente no ambiente corporativo, de inteligência competitiva. Você utilizar, mobilizar todos esses recursos para o monitoramento contínuo do ambiente e para as tomadas de decisão otimizadas da organização. Próximo slide. As referências de tudo que eu falei, como bom acadêmico, né, tem que pôr as referências. Mania, né, pessoal? Pôr referência. Está no formato BNT, Maricê? Está no formato BNT? Bom, o próximo slide, eu tenho 2 livros, tá? Tem o meu e-mail no final aí, manda e-mail pedindo, né? O segundo livro é fruto do pós-doutorado no MIT. Eu combinei com o meu orientador que o produto seria aquele livrinho chamado Estratégia, Conhecimento e Competências. Basta me mandar um e-mail, eu retorno o PDF e vocês têm minha autorização para distribuir. Tá? Se eu estou falando de gestão do conhecimento, tem que praticar, né? Então, vocês têm minha autorização, pode passar para qualquer pessoa, qualquer colega que vocês achem que tenha interesse no tema. Ok? Próximo slide. Eu tenho um site em software.com.br que eu estou tentando, o recurso limitado é sempre o tempo, a gente está tentando desenvolver uma plataforma para discutir alguma coisa de gestão do conhecimento. Próximo slide, meu e-mail, né? Então, renato@software.com.br, manda e-mail, peça os 2 livros que eu prometo que eu respondo rapidamente, tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção, pela paciência, desculpe os minutos de tempo ultrapassados e, mais uma vez, eu peço desculpa, vou ter que sair por causa dos meus alunos de graduação. Obrigado. Valeu.